Stalking é o termo que explica o ato de perseguir alguém, geralmente causado por vários distúrbios psicológicos que são nutridos pela raiva. Suas vítimas são perseguidas pelas ruas, no trabalho, estabelecimentos e até dentro da própria casa. O stalking tem se tornado cada vez mais frequente, tanto no ambiente físico quanto no virtual, sendo considerado crime no Brasil, onde o acusado pode pegar de 6 a 2 anos de prisão mais multa. Mas e quando essa situação é provocada por algo muito, mas muito maior? Hoje iremos conversar sobre gang stalking, algo que pode ser visto como é só um monte de gente pirada, deixa pra lá, mas que pode sim ser um grande problema. Se você curte esse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o like aí embaixo, se inscrever se você for novo por aqui, e antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Quem queria comprar criptomoeda de forma fácil, agora pode ser um bom momento porque elas estão, em geral, mais baratas. Então presta atenção nesse passo a passo aqui. Pra quem não conhece, a AstroPay é patrocinadora aqui do canal, eles são um serviço global de pagamento que agora trabalha com as criptomoedas. E é importante que se você tem interesse em comprar elas com valor menor, faça isso aqui rápido. Para adquirir, basta baixar o aplicativo ou entrar no site deles, se registrar usando o seu número de telefone e ir na seção de dinheiro. Lá vocês vão adicionar fundos usando as diversas formas de pagamento que eles têm, mas agora vem uma pequena promoção. Antes de você confirmar a compra, adicione o cupom STACKS para ganhar $10 a mais, e vocês podem usar esse cupom 2 vezes a cada 7 dias, em até 30 dias, e o saldo dos $10 vai aparecer na sua conta em até uma semana. Aí beleza, o saldo em reais vai aparecer na sua conta, você vai em cripto e escolhe qual criptomoeda você quer, e como eu disse, agora pode ser uma boa oportunidade porque elas deram uma baixada. Aqui tem Bitcoin, tem Ethereum, tem Cardano, Ripple, Litecoin ou Bitcoin Cash, e todas podem ser um bom investimento nesse momento. Façam suas pesquisas. Instantaneamente após a compra, o saldo da cripto vai aparecer no seu aplicativo e você pode acompanhar por lá mesmo. O link de download está na descrição, tanto para iOS quanto para Android, e o link para o site deles também. Confira lá, e agora vamos ao vídeo. Navegando por grupos, canais do YouTube e principalmente o Reddit, não é difícil encontrar pessoas autodenominadas como indivíduos alvos, que acreditam estar sendo perseguidas. De acordo com eles, essa perseguição tem início quando eles passam a questionar demais ações do governo ou dos militares. Eles afirmam que as pessoas ao redor delas, como vizinhos, colegas de trabalho, entregadores, carteiros, são agentes treinados pelo governo para vigiá-los. Esses agentes têm a missão de acompanhar cada passo dos indivíduos alvo com o objetivo de destruí-los por dentro, humilhando e enfraquecendo cada um, justamente por terem descoberto ou por estarem descobrindo coisas além do que deveriam de pessoas poderosas. Em várias das postagens nos fóruns, os usuários relatam que perceberam vans os acompanhando enquanto andavam na rua, e que isso se repetia por dias ou até meses. Além disso, é comum ver relatos de pessoas suspeitas circulando suas residências, tentando olhar pelas janelas e tirando fotos da casa. Outra situação comum do gang stalking é o teatro de rua. Nele, pessoas que estão envolvidas com o governo se organizam para criar uma cena ao redor dos alvos, gerando estranheza neles, tudo isso para supostamente criar uma determinada situação artificial. Segundo as pessoas que sofrem com gang stalking, isso é feito na intenção de que o indivíduo reaja negativamente em público, fazendo com que ele pareça instável mentalmente, para que qualquer coisa que ele fale ou faça para expor essa situação seja invalidada. E um dos relatos no fórum, um indivíduo alvo conta que a primeira vez que ele passou por uma situação de teatro de rua foi ao chegar em um estacionamento próximo. Ele conta que o local estava lotado de carros, pessoas caminhando e casais de mão dada passeando por ali. Segundo ele, a cena parecia ter saído de uma série de comédia dos anos 50, pessoas tentando parecer incrivelmente normais, mas que na verdade estão parecendo incrivelmente fora do comum, justamente por estarem atuando. Além do teatro de rua, algumas pessoas afirmaram que foram vítimas de técnica de controle mental. Eles contam que sempre perdiam o controle do próprio pensamento, ouviam vozes, esqueciam as coisas, e isso sempre ocorria com o objetivo de fazer você enlouquecer. Esse controle mental seria feito por uma voz intracraniana que permite o agente transmitir mensagens pra gente quase como uma telepatia. Olha a criatividade dos caras. Alguns deles chegam ao ponto de acreditar que os agentes responsáveis pela parte do controle mental eram os tais reptilianos, seres que têm a capacidade de imitar seres humanos com perfeição. Um dos indivíduos que concorda com essa teoria conta que fez um vídeo pro YouTube falando sobre isso, e minutos após a postagem percebeu que havia um helicóptero circulando a sua propriedade, o que fez ele imediatamente ligar os pontos e pensar, eram os reptilianos.
A maior parte dos indivíduos alvos relata que, ao contar o que estava acontecendo para suas famílias e amigos, não tiveram reações tão positivas. Os familiares estranhavam, dizendo que isso não existia e que muito provavelmente eles estavam ficando loucos. E essa estranheza fazia com que todos ao redor do alvo se afastassem, isolando completamente, e isso supostamente também faria parte do objetivo do gang stalking, fazer as pessoas se afastarem de você. Com esse isolamento, restavam a eles apenas os demais indivíduos alvos, e que assim, junto às comunidades virtuais, começaram a surgir grupos de apoio para pessoas que estariam sendo perseguidas. Eles dividem experiências, alertam sobre situações novas que passaram, divulgam maneiras de driblar a perseguição e, acima de tudo, dão suporte uns aos outros para aguentar a dor de serem alvos. Enquanto para os indivíduos alvos existe uma conspiração intensa que visa destruí-los, para outros isso não passa de uma paranoia séria. Um dos vários estudos sobre gang stalking comparou 128 pessoas que afirmavam estar sendo perseguidas pelo gang stalking e outras 128 pessoas que afirmavam estar sendo perseguidas por stalkers comuns, por um stalker em específico. Os pesquisadores perceberam claras diferenças entre os dois grupos. Todos que se declaravam como vítima do gang stalking foram julgados como delusionais, que seria uma condição onde você está em delírio constante da realidade, e todos tinham depressão, ansiedade e estresse pós-traumático. Esses mesmos sintomas aconteciam em pessoas que tinham um stalker individual, porém era muito maior nas pessoas que afirmavam ser vítima de gang stalking. E, inclusive, essa é uma das principais queixas deles. Toda vez que eles vão falar pra alguém o que eles estão sofrendo, as pessoas automaticamente falam que eles estão ficando loucos. Por que será, né? E como eu falei antes, isso faz com que os alvos acabem se encontrando nas comunidades e nos grupos, e isso também é comentado pelos médicos e pesquisadores. Joel Gold, professor de psiquiatria da Escola de Medicina da Universidade de Nova York, escreveu um livro chamado Mentes Suspeitas: Como a Cultura Modela a Loucura, onde ele fala que as comunidades de gang stalking podem se tornar prejudiciais para o indivíduo. Joel fala basicamente que é mais ou menos como se você estivesse sentindo uma dor no braço, aí você joga no Google dor no braço esquerdo e encontra uma série de pessoas falando que essa dor é, sei lá, sintoma inicial de câncer. Pronto, você imediatamente passa a achar que talvez você tenha câncer. Ou seja, se você começar a se sentir vigiado e ao buscar sobre isso na internet encontra grupos de 15, 20 mil pessoas que falam que o governo está te vigiando, você provavelmente vai acreditar que isso também está acontecendo com você. Em uma postagem feita na comunidade de gang stalking do Reddit, um dos usuários que postava com frequência comentou que havia sido diagnosticado com esquizofrenia. Ele falou que tentou resistir ao diagnóstico, afinal ele não acreditava naquilo, mas acabou tomando os remédios receitados pelo médico e percebeu que a perseguição parou. Nos comentários era possível ver várias mensagens como: eles pegaram você, ou os remédios tornarão sua situação infinitamente pior. Outro usuário que estava em uma situação parecida comentou no fórum que existia uma saída para aquilo tudo, mas novamente recebeu diversas mensagens chamando o diagnóstico de irrelevante e afirmando que ninguém ali sofria doença alguma. Em um artigo sobre gang stalking do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, eles falam sobre o caso de uma mulher chamada Jenny. Ela começou a sofrer com depressão na época que entrou na faculdade e lá dentro as coisas só pioraram. Ela passou a morar no próprio carro e aos 25 anos ela tentou se matar se jogando com um carro por uma ponte lá da Flórida. Ela recebeu tratamento adequado, voltou a viver sua vida como antes, até que em julho de 2017 houve outra tentativa de suicídio e infelizmente deu certo. Algum tempo depois, sua família decidiu buscar em seu computador qualquer coisa que indicasse o porquê ela teria feito aquilo. E foi quando seu irmão descobriu que Jenny participava de centenas de grupos de gang stalking nas redes sociais. Segundo suas postagens, ela acreditava há anos que estava sendo perseguida e que sua família fazia parte da conspiração. O irmão de Jenny disse que, apesar da internet não ter matado ela, ajudou e muito a agravar o seu quadro. Esses grupos foram provavelmente a pior coisa que ela poderia ter visto. Se isso fosse há 20 ou 30 anos, não haveria espaço na internet. Se você fosse até alguém e dissesse: as pessoas estão me perseguindo em grupos, elas pensariam que você estava louco. Mas hoje, se você estiver na internet, sozinho em seu apartamento, obterá uma resposta de: ah sim, a mim também. Olhem só o que seriam os sintomas de gang stalking segundo a própria comunidade. Campanha de barulhos, onde diversos sons indicariam que estaria rolando uma manipulação no local, como quando um usuário do YouTube postou um vídeo de pássaros piando sem parar numa árvore, e ele disse que isso indicava que o gang stalking estava agindo. Também foi listado o teatro de rua, terrorismo psicológico, que seria quando surgem pedintes na rua, o V2K, que seria comida contaminada com nanotecnologia, isolamento social, que é quando você conta o que está acontecendo e as pessoas se afastam, e inclusive eles avisam para você não ir ao psicólogo, e eles também falam que se você for, muito possivelmente vão te dar um diagnóstico falso, que é feito para você tomar algum remédio para te controlar, ou para você ser desacreditado por outras pessoas
pessoas com base em algo médico. Percebam como uma predisposição a ter transtornos mentais pode ser agravada ao entrar em grupos de gang stalking e como tudo lá dentro te convence de que você está certo e os outros ou são manipulados ou fazem parte daqueles que querem te manipular. Apesar de ser pouco divulgado por aqui, essa comunidade já começou a aparecer no Brasil. O número de pessoas que acreditam estar sendo perseguidas aumenta diariamente e não dá pra negar o quão assustador é a sensação de estar sendo vigiado, perseguido e acompanhado de perto por diversas pessoas sem saber o que fazer pra sair dessa situação, com diversas outras pessoas confirmando que você realmente está sendo perseguido e sem conseguir confiar em ninguém ao seu redor, incluindo profissionais da saúde mental. Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link tá na descrição.